seria como criado a ideia de Jesus para que a gente viva buscando, mas nunca vai alcançar, até porque é a visão, vai aquela história do medo, porque a gente não faz determinada coisa porque a gente tem medo do castigo divino. Sim. E assim por diante. Se você falar de estrutura religiosa, você vai ver que a estrutura religiosa criada em torno da figura do Cristo, ela vai ter elementos pagãos dentro da constituição da igreja. Da Páscoa, ritos de fertilidade, já se fazia nos campos há muito tempo. A data do nascimento de Jesus, a Bíblia diz que os pastores ainda estavam no campo. Se os pastores estavam no campo, era um período quente e não frio. Tá? Então, supostamente, não poderia os pastores ainda de ovelhas estarem no campo com as ovelhas. Uhum. Então, aquele período de 25 de dezembro coincide fortemente com o solstício de verão. E se coincide fortemente com o nascimento de Horus egípcios, por exemplo, o Mitras fenício. Cara, na verdade, quando nós vamos estudar o nascimento do cristianismo, e eu não estou falando da mística cristã, eu não estou falando de São Tomás de Aquino, eu não estou falando de Santo Agostinho, eu não estou falando de diversos pensadores que foram muito além do conceito de congregação e refletiam sobre o sagrado. Não estou dizendo sobre obras sociais que a igreja abraçou inúmeras vezes. Não estou falando das universidades que normalmente num país como o nosso, predominantemente cristão, trouxeram. Você vai ver que a Pontífice Universidade, a Mackenzie, sempre tem ali o Lutero e tal, mas ainda é uma viés cristão. Sim. Então, trazendo educação, trazendo estrutura. Então, não estou dizendo, toda cidadezinha quando começa com a capela no centro. É. Então, assim, é dominação? Ué, cara, veja bem. Se eu começo a ensinar Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Ifá, Palomayombe, Voodoo para minha filha de 3 anos, eu estou induzindo ela à minha religião, deixa ela crescer pra ela escolher. Pois mas eu batizo ela com 2 meses? Eu levo ela pra crisma? Ah, é? E por que eu posso pedir pra ela fazer catequese com 7 anos, mas com 7 anos ela não... Se uma menina tirou foto fazendo um batismo dentro do candomblé e a internet cai de pau? Isso daí é a mais pura hipocrisia social. Total. É jogar o lixo pra debaixo do tapete. Total, isso eu concordo plenamente. O maior herói que nós temos da Marvel é o Batman. Porque ele é o único cara que vai usar de um corpo humano e fazer coisas que os heróis que precisam podem voar, velho. Você ter visão, ter tudo mais. Cara, o Batman só é um cara que bota uma capa na cara até aqui e você não sabe que é ele. Mas igual no filme ele fala, né? O Flash pergunta pra ele qual que é o teu poder, ele fala o quê? Pensar? Não, eu tenho dinheiro. Ter dinheiro. Mas o Batman duro, meu amigo. No mundo físico. O Batman sem grana, meu amigo. No mundo material. Não é necessário dinheiro? Não, é necessário, mas aí eu tô fazendo uma contra aqui agora brincando assim. Sim, mas você tá certo. Ele bate de frente com o super-homem que pode voar porque ele tem uma puta grana. Sim. Ele bate de frente com outro que é rápido pra caramba porque e assim por diante. Mas, enfim, e ele compensa em equipamentos. Muito. Sim. Blindado, tudo dele é blindado, porque ele tem grana pra ter um negócio blindado. Pra fazer um brinquedo. Aberto ali não dá, entendeu? Pra brincar de Elon Musk. Então o Elon Musk é o Batman. É o Batman. Né? Mas o que acontece, Raul? Eu precisava te falar isso. Então eu vou te dar um exemplo. Você pode ser um cara que estuda as leis do hermetismo, estuda a Kabbalah judaica ou hermética. Você pode estudar, por exemplo, a yoga, a Raja Yoga mental, a Hatha física. E você falar, eu gosto de estudar essas coisas que as pessoas em geral não gostam. Mas aí que tá. Ninguém mata fome, ele é no cardápio. Não se aprende a nadar lendo o livro de natação. Então o que paralelamente ao ocultismo vem? As suas práticas. Então o ocultista, ele vai ser livre para, de repente, se declarar um cristão, ou de repente ele pode ser um budista, ou de repente ele pode cultuar na sua casa de uma forma pagã, um deus do campo, um deus da fertilidade, ou ele pode cultuar qualquer força que ele acredita que para ele dá resultado. O ocultista em si não tem imagens que segue... Que tem que ser aquela? Como doutrina? Não há. Não há. Um ocultista, por exemplo, ele pode falar, olha, eu gosto de estudar, por exemplo, o hermetismo. Eu gosto de estudar, por exemplo, Kabbalah hermética, religião comparada, mitologias comparadas. Olha, eu gosto de estudar, por exemplo, eu tenho uma mentoria que eu estou dando agora sobre, astrologia. Então eu vou falar de mapa astral, vou falar de tarô, vou falar... Mas o que é o tarô? Precisa de espírito? Não.
Ué, Jung falou do tarô, Freud falou de tarô, linguagem simbólica. O que atravessou os tempos? O que são as pinturas rupestres, se não imagens que retratavam períodos da época? Você já estudou a história do tarô? Aí você pergunta isso para aquele que odeia o ocultista e ele diz veementemente, não mexa com essas coisas. Porra, cara. Aí fica complicado pra gente discutir em padrão científico. Você se nega sequer a pesquisar. Entende? Então, isso é importante. Outro elemento, quando você pega qualquer doutrina, né, seja cristã, propriamente dita, ou da Umbanda, ou da Quimbanda, você tem que compreender. A Umbanda, ela tem o mecanismo dela de trabalho de saudar o sagrado. O Candomblé é uma outra forma. As pessoas jogam tudo no mesmo buraco, é tudo religião de matriz afro, e não vê que uma, por exemplo, nasceu no Brasil, a outra veio da África, Angola, aí a outra... A Quimbanda vai ter o Quimbanda lá no Bantu, mas assim, no sentido de curador, mas você vai ter a Quimbanda brasileira, Sim. que é uma feitiçaria tipicamente nossa, de Exus e Pombagira. Você vai ter várias coisas. E falar sobre coisas que você não está inserido, Raul, é não estar no local de fala, irmão. Então o ocultista, ele se propõe a estar no lugar de fala. estar no lugar de fala. Ele vai estudar aquilo, vivenciar aquilo. Ou você tá achando que você vai numa Meca e sai declarando que você é muçulmano amanhã e que você conhece a doutrina do profeta e foi liberto. Você vai ficar batendo na porta dizendo como... Então as pessoas acabam uma conversão anteontem e agora... Todo mundo é amigo que for convertido. É verdade. Então, veja bem, o teu sagrado pode não significar nada pra mim, porque as cores não têm importância pra quem nasceu cego.